Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Nós vamos começar essa semana falando do segundo assunto do PET de vocês, que trata do tema A Construção do Império. Nesse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da independência do Brasil, do primeiro reinado e do processo de abdicação e do período regencial, tá certo? Então é o seguinte, nós temos o período joanino, né, que eu já expliquei para vocês. Depois, com o retorno da família real portuguesa para Portugal, o Dom Pedro fica aqui no Brasil na condição de regente, ou seja, ele vai governar o Brasil para garantir a unidade, principalmente a unidade territorial, para evitar que revoltas aconteçam e que o território acabe se fragmentando. Algumas revoltas populares já haviam acontecido, inclusive no período joanino, e em toda a América estavam acontecendo revoltas, guerras que acabaram resultando na independência. E essa independência, naquilo que a gente chamava antes de América Espanhola, acabou resultando na fragmentação política, econômica, inclusive em crises, né? E isso era um medo muito grande da elite brasileira. Então a elite brasileira, ela resolveu começar a articular uma forma de fazer com que o Dom Pedro proclamasse a independência, para que o processo de independência acontecesse, mas de uma forma que eles pudessem segurar, que eles pudessem manter aquele sistema vigente. Então, o que acontece? Existiam dois partidos, na verdade, que era o Partido Brasileiro e o Partido Português. Mas é muito importante vocês entenderem que quando a gente fala em partido, não é partido político como a gente conhece hoje, são mais facções políticas, são grupos, principalmente que fazem parte da elite brasileira, que se unem para defender os seus interesses, tá certo? Não agem pelo bem comum, agem em benefício próprio, sempre. O Partido Português, obviamente, ele era formado pela aristocracia portuguesa, que vivia aqui no Brasil, enquanto o Partido Brasileiro era formado por essa aristocracia, principalmente a aristocracia rural. Mas também nós temos comerciantes, alguns grupos ali que fazem parte de uma elite urbana aqui no Brasil. Essas pessoas, como eu disse, eles querem a manutenção daquele sistema que já existia no Brasil, principalmente a manutenção da escravidão. Então eles começam a meio que se articular ali junto ao Dom Pedro, para que o Dom Pedro posso dizer, não proclamasse a independência de imediato, mas que ele não acatasse a todas as decisões que as cortes portuguesas estavam impondo a nós, principalmente porque as cortes portuguesas, elas queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia, e isso, principalmente para os comerciantes, era uma coisa impensável. Né? O pacto colonial, que já tinha sido rompido anteriormente, seria imposto novamente a nós, então eles não queriam isso. Ao mesmo tempo que eles também não queriam que aquela estrutura social e econômica vigente no Brasil mudasse. Então, eles meio que fizeram um acordo, essa elite brasileira fez um acordo com o Dom Pedro I, onde eles apoiariam o Dom Pedro incondicionalmente e, em troca, o Dom Pedro, ele manteria toda essa estrutura que eu acabei de falar, tá certo? Pois bem, o Dom Pedro, ele proclamou a independência em 7 de setembro, diga-se de passagem, com um apoio muito grande da sua esposa. Ela era uma diplomata, uma política excepcional, né? Só que como as mulheres não tinham voz naquele tempo, todos os créditos acabaram indo para o seu marido, que, né, se tornou o primeiro imperador do Brasil. Pois bem, o Dom Pedro proclamou a independência
E a primeira coisa que ele fez, mais importante, foi a Constituição. Foi iniciar uma Assembleia Constituinte. O Partido Brasileiro, ele acabou se dividindo em duas partes, os conservadores de um lado e os liberais de outro. Os conservadores eram aqueles que queriam um poder centralizado nas mãos do Dom Pedro I. Ele foi coroado Dom Pedro I. Os liberais, eles queriam uma monarquia constitucional, ou seja, uma constituição que limitasse os poderes do Dom Pedro I, o que ele não gostou muito não, né? Por quê? Porque o Dom Pedro I, ele foi criado dentro de um contexto monárquico, de uma monarquia absolutista, onde o rei, o imperador, tem poder total. Então, era impensável para ele governar com poderes limitados. Então, isso para ele era impensável. Tanto é que a Constituição, a Constituinte, ela foi convocada em 1823. Como eles resolveram limitar os poderes do Dom Pedro, ele não gostou disso, ele dissolveu a Constituição, convocou uma comissão com 10 pessoas da sua confiança e outorgou em 1824 a primeira Constituição do Brasil independente. Por que outorgar? Porque ele impôs, não houve participação geral, ele impôs a Constituição, tá certo? Então, por isso, outorgar. Quando acontece nos trâmites ali tudo certinho, então ela é promulgada. Quando ela é imposta, ela é outorgada, como foi o caso da Constituição de 1824. Nessa Constituição, o Brasil seria um império com poder vitalício e hereditário. O Dom Pedro, ele colocou a Igreja Católica como religião oficial do Brasil, ou seja, o Brasil não era um estado laico. Várias outras coisas, mas o que interessa de verdade aqui para nós? Primeiro, quatro poderes de Estado. Eram 4 poderes. Os 3 poderes que a gente já conhece, que existem até hoje, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Até aí, perfeito. Só que o Dom Pedro, ele não estava muito satisfeito com esse negócio de 3 poderes, porque por que esses 3 poderes surgiram? Para que eles fossem independentes, para equilibrar o poder, né, para que ninguém tivesse poder demais. E esse equilíbrio e independência entre os poderes gera liberdade ao povo. O Dom Pedro não estava querendo muito isso, não. Ele queria mandar em tudo. Então, o que ele fez? Para agradar os liberais do Partido Brasileiro, ele colocou os 3 poderes, mas para agradar os conservadores e agradar ele mesmo, ele inventou um quarto poder, que era o poder moderador. Esse quarto poder meio que dava liberdade para o Dom Pedro interferir em todos os poderes, em todos os outros poderes. Então, por exemplo, se ele quisesse mandar prender alguém, essa pessoa não passaria pelo judiciário, ela iria presa direto. Da mesma forma que se ele quisesse aumentar impostos por meio do poder moderador, ele podia simplesmente passar por cima do legislativo e aumentar os impostos. Então, esse poder moderador fazia com que o legislativo e o judiciário fossem fachadas, né? A verdade é essa. E por fim, o voto censitário. O que é isso? O voto censitário, ele é um voto que acontece de acordo com a renda do eleitor. Então, como que você se torna um eleitor no Brasil de 1824? Quando você, além de ser homem branco alfabetizado, você também tem que comprovar que é rico. Então, voto censitário, de acordo com a renda. Você tinha que provar que recebia uma certa quantia anualmente para você poder participar do processo político no Brasil. Para poder votar era uma quantia, para poder se candidatar a deputado outra quantia, para poder se candidatar a senador uma quantia ainda maior. Além disso, homem branco alfabetizado.
Se você não se encaixava nesse padrão, não fique triste, porque mais de 90% da população brasileira desse período não se encaixava. Muito mais que 90%, diga-se de passagem. Então, o processo eleitoral do Brasil era uma piada, porque apenas uma elite governava, apenas uma elite conseguia passar por esse processo, e essa elite, ela beneficiava apenas o grupinho dela. Vocês entenderam? Então, a Constituição de 1824 foi meio que o cumprimento da promessa que o Dom Pedro fez para aquelas elites, que garantia que o sistema seria mantido. Então, a Constituição garantiu isso para essas elites, tá certo? Só que o Dom Pedro, ele não era muito preparado para exercer um cargo tão grande assim. E principalmente o autoritarismo dele enquanto imperador acabou fazendo com que as relações dele com as elites, enfim, ficassem muito desgastadas. E ele acabou não aguentando toda aquela pressão e abdicou do trono lá em 1830 e retornou a Portugal. Ah, tadinho do Dom Pedro, mas ele deixou de ser imperador? Não, porque além de imperador do Brasil, ele era herdeiro do trono português. Ele seria coroado Dom Pedro IV. Então, o Dom Pedro, ele não abandonou o Brasil, o trono brasileiro, para ficar chupando o dedo, não. Ele abandonou o império, ele deixou de ser imperador no Brasil para se tornar rei em Portugal. Coitado, né? Só que tem um problema. Pouquíssimo tempo depois que o Dom Pedro partiu, pouquíssimos anos depois, ele acabou falecendo. Acredita-se que seja de tuberculose, sendo que o quadro dele foi agravado porque ele tinha uma costela quebrada proveniente de uma queda de cavalo, que, se eu não me engano, chegou a acontecer aqui no Brasil mesmo. Espero que até aí esteja tudo bem, vocês já esteja tudo certo. Quando Dom Pedro ele abdicou, ele deixou o filho dele aqui, o Pedro de Alcântara, para governar no lugar dele. Só que o filho tinha 5 anos na época. E aí vem a lei que fala que o imperador só pode ser coroado com 18. Então o Dom Pedro, deixando o filho dele com 5 anos, acaba dando início a um período que é conhecido no Império Brasileiro, né, na história do Brasil Império, como período regencial, que seria que vigoraria no Brasil. Essa palavra existe? Que estaria em vigor no Brasil até que o Dom Pedro II, né, o Dom Pedro de Alcântara, tivesse idade para se tornar imperador, Dom Pedro II. Esse período foi marcado por diversas revoltas, vou gravar vídeo para vocês depois. Revolução Farroupilha, cabanagem, balaiada, sabinada, são inúmeras, né? Revolta dos Malês, diversas revoltas populares e elitistas por conta desse período ter sido extremamente conturbado, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida pode me chamar que eu tô aí, tá? Tchau, tchau. Criança tá chamando.